Eu havia preparado uma dinâmica que era, eu vou só citar para os irmãos, mas como são professores, vocês podem fazer isso na sala um dia, tá? Pega essa. Eu imprimi papéis com saída de emergência. Vocês já viram isso em vários lugares, né? Saída de emergência. Se não fosse um lugar aberto, se não tivesse só uma entrada, eu faria essa dinâmica. Por quê? Porque eu ia colocar a saída de emergência exatamente para o outro lado, para lá, por exemplo. Eu vou falar, irmãos, vamos fazer uma simulação. Se acontecer alguma situação de perigo, nós vamos fugir para onde? E aí a gente fugia, só que a saída estava marcando para lá. Só que aqui no caso todo mundo sabe que só tem uma, né? Então não ia funcionar essa dinâmica aqui. Mas no outro ambiente isso funciona. O que isso quer dizer, irmãos? As pessoas hoje no mundo estão seguindo placas que estão direcionando para outro lado. Para outro lado. E a nossa missão é parar essas pessoas e falar: ei, não é para lá. A saída é Jesus, é para lá. O nosso papel é mostrar para aqueles que estão correndo. Imagina, irmãos, um lugar com incêndio e as pessoas correndo para a direção errada. Elas vão morrer. E você tem a missão como ensinador falando: ei, onde você está com a cabeça, rapaz? A saída é para lá. Ah, mas tem uma placa indicando lá. Sabe quando você vai ensinar a palavra de Deus e a pessoa fala: não, mas tal pessoa crê desse jeito, eu creio igual ela. Mas tem alguém indicando o caminho errado. E tem, irmãos, não é só uma pessoa não. É uma multidão indicando: ó, o caminho é para lá, o caminho é para lá. Mas nós falamos: não, o caminho é para lá. É contramão? É. Mas nossa missão é indicar a contramão do mundo. Nesse texto, nessa aula aqui, eu quero que os irmãos abram a Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. O 16 e o 17 também é de conhecimento de todo aquele que ama a palavra de Deus. Uma irmã que achar, lê o 16, e um irmão que achar, lê o 17, por favor. 2 Timóteo 3, o 16 e o 17. O 16 uma irmã e o 17 um irmão. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Eita, esse versículo é lindo, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é perfeita e ela é apta, ou ela é proveitosa para ensinar. Então nós temos uma ferramenta perfeita. A Bíblia, ela é perfeita, ela não tem erros. Então nós podemos e devemos ensinar a palavra que é perfeita, para que os homens cheguem à perfeição de Cristo. É uma missão difícil, né, irmãos? Fazer que homens sejam perfeitos, para nós é impossível, mas a nossa missão é falar a palavra que é perfeita para aperfeiçoar as pessoas. Nesse tempo onde as pessoas falam que não precisa ninguém se aperfeiçoar espiritualmente. 2 Timóteo 3, você que já está com a Bíblia aberta aí no 3 mesmo, no 1 até o 5, claro, nós vamos usar muito esse texto, que é o tema desse simpósio. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, é o versículo 1, haverá homens amantes de si mesmos, e é aquela conhecida palavra que a gente chama, né, o narcisismo, pessoas que amam a si próprias, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus, e tendo a aparência de piedade, tendo a aparência de religioso, mas negando a eficácia dela. Destes
manifesta. A descrição do nosso tempo, olha, como que a palavra de Deus é tão perfeita. Deus já tinha mostrado para Paulo como seriam os nossos dias. Então nós vamos falar primeiro, como é esse tempo em que vivemos. A segunda palestra tem aí no folder, né? A importância do ensino em tempos de engano. Nós vamos falar da parte final desse título. Os tempos em que vivemos, o tempo do engano. Vamos falar primeiro do relativismo. Olha que bênção, a conversa que eu estava tendo com o pastor, com o evangelista ali, é o resumo de hoje, né? Então foi tudo confirmação de Deus. Eu estava quietinho ali, deixando Deus falar comigo através deles. E ali estávamos falando a respeito exatamente disso. Nós estamos vivendo um tempo em que nada mais é absoluto. Está se falando aí muito em questões de ideologia e muita coisa líquida. Quando se fala em líquido, é algo que não é concreto. Ou seja, nada mais para o povo do mundo e até para muitos dentro da igreja ou das igrejas, eles não têm mais nada como certo. Não tem mais nada como algo correto e absoluto. Não, tudo depende de alguma outra situação. E a gente aprende, irmãos, inclusive na lição da escola bíblica, a gente vai falar sobre isso, na lição que eu acho que vai ser ministrada amanhã, na lição 12, fala exatamente sobre isso. A palavra de Deus, ela é absoluta. Ela não depende de outra coisa para ela ser. Não depende. Então, se o pecado é pecado, por exemplo, se o homossexualismo é pecado, ele vai ser pecado em qualquer ocasião, em qualquer terra, em qualquer lugar, e não só na terra. Se for na lua também é pecado, porque Deus é o Deus que criou todo o universo. Então o pecado vai ser sempre pecado e não depende. Irmãos, a gente já tem casos e casos, mas eu quero falar assim de casos e casos de pessoas relativistas. Matar é pecado, não é pecado? A Bíblia diz não matarás, correto? Vamos jogar uma polêmica? Não é polêmica não, nós aprendemos bem nesse trimestre. Por que matar a criança no ventre não é pecado para muitos? Eu já vi, irmãos, crentes falarem que antes das 12 semanas não tem problema, irmão, não foi formado ainda. As células elas podem ser expelidas, ela pode ter um aborto natural, não tem problema fazer um aborto naquela ocasião. Eu já ouvi crente falando isso. Eu já ouvi crente falando, que se diz crente, falando isso. E já ouvi outros falando assim. Deixa eu dar aqui só um contexto. Na aula a gente estava comentando. Uma pessoa engravidou. A mulher foi estuprada e engravidou. Pode abortar? Irmãos, fizemos isso. Uma pergunta numa igreja. Quase metade achou que podia. Olha, se não fosse triste, seria cômico. O crente achar que pode matar em determinadas ocasiões. Eu sei que vai ter outros poréns, mas, irmãos, nós precisamos ter a certeza da nossa salvação, a certeza do que cremos, a certeza do que Deus falou, e não depende de situação. Não depende de ocasião. A Bíblia, ela é absoluta, que nós precisamos guardar isso. Tudo que Jesus disse não passará, Ele mesmo disse, passará o céu, vai mudar o céu, pode mudar a terra, pode mudar tudo, mas a minha palavra ela vai permanecer do jeito que ela é. Por que, irmãos, que tem pessoas que estão querendo mudar a Bíblia hoje? Por quê? A gente sabe, estão aprendendo aí, os irmãos estão bem ensinados, mas deixa eu comentar um pouco também. Por que estão falando de melhorar a Bíblia, de atualizar, de mudar a palavra? Por que tem que fazer isso? Porque na cabeça dessas pessoas, além da operação do inimigo, do engano, existe a necessidade para eles de mudar algo que é antigo. Porque para eles a Bíblia é antiga, foi escrita lá há mais de 1000 anos atrás. Então, os tempos mudaram, os tempos são outros, nós precisamos ter uma palavra nova. Eles só esquecem que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita por um Deus que é onisciente. E lá no passado, quando Deus inspirou Paulo, quando Deus inspirou João, Deus já sabia exatamente o tempo em que viveríamos. E por isso, Ele escreveu para os tempos de hoje também. Por isso ele é atual. Porque Deus já sabia e sabe o que vai vir depois disso. Então o nosso Deus, Ele sabe todos os tempos. Ele criou o tempo. Não há por que mudar a nossa Bíblia. A Bíblia que Deus nos deu. Irmão, seguindo. Falando de relativismo, em Isaías 5:20, para ter uma base bíblica, se você quiser anotar. Ai dos que ao mal chamam
bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Aquele que fala, não, isso aqui não é mais pecado, não, porque hoje na igreja pode fazer isso. Não, aquilo lá não tem problema, não tem importância, né? O crente não tem problema, não tem importância. Isso não faz mal, não tem problema. Relativismo, mano. Isso é relativismo. E a Bíblia não trabalha com isso. Quer ser crente de verdade? Tem que aceitar a Bíblia como ela é, sem alterar, sem mudar. Nós vivemos tempos isso. E está sendo pregado isso, viu, irmãos? Em muitos púlpitos por aí o relativismo já está lá. Vamos para o segundo ponto. Eu estou falando de relativismo, mas os irmãos podem falar, mas na minha igreja não tem isso. Glória a Deus. Mas eu não vivo isso. Glória a Deus. Amém. Glorifica a Deus. Vamos para um ponto que todos nós somos tentados a viver. As distrações. Abra comigo lá, Lucas 14. Lucas capítulo 14. Nós vivemos tempos em que há muitas distrações. Ai. Lucas 14, verso 16. Vamos falar dessa parábola de Jesus. Lucas 14, 16 diz lá: porém, ele lhe disse, Jesus, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Muitos são chamados, né? Convidou a muitos. E a hora da ceia, quando chegou o momento da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: olha, eu comprei um campo e eu preciso ir, eu quero vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. Me desculpa, eu não vou poder ir para o casamento porque eu comprei um terreno, eu quero ver. Comprar terreno é pecado, irmãos? E outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentar os bois. Geralmente comprava junta de bois para arar a terra, para trabalhar na terra. Eu vou experimentá-lo, rogo-te que me hajas por excusado. É pecado comprar boi? É difícil comprar boi, né, irmão? O valor que está deve ser bem difícil. Para cuidar daquele bicho não é fácil também. Mas não é pecado comprar boi. E aqui estamos falando de trabalho, porque os bois eram para o trabalho. Não é pecado. O 20. E outro disse: casei. E eu não posso ir. Pecado casar, irmão? O 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas a seu senhor. Então o pai de família, indignado, foi Jesus quem falou isso. Disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse o servo: olha que servo rápido também: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor a seu servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará minha ceia. Eu estou falando disso aqui, eu sei que o contexto, os professores também sabem, o contexto é a salvação, foi da entrega a Israel, eles se recusaram, e aí Deus entregou a todos nós gentios, glória a Deus, estamos aqui. Mas o que eu quero falar para nós é a respeito de distrações. E para também reforçar isso, nós vamos ler Lucas 10 e 40 daqui a pouco. Tem muitas coisas que não são pecados, mas que vão nos tirar das bodas do Cordeiro. Pô, irmão, não era só pecado que tira? Tem coisas que são lícitas fazer, mas no momento em que você faz, não é o melhor ser feito. Por exemplo, é pecado no aniversário de alguém? Não. Mas por que você tem que ir justo no dia do culto da ceia? Não é, pastor? Eu acho que aí já tem um problema, né? O pecado aí já está na questão da prioridade. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas não sabem mais fazer a sua lista de prioridades. E Deus já não está mais em primeiro lugar. Quando foi falado desse evento? Pense você, quando foi falado desse evento? Sábado, 8 horas da manhã, até as 8 da noite.
Muitos podem até ter tido uma ponta de vontade e falar, eu vou lá, mas sábado de manhã tem tanta coisa para fazer. E para ele não vai fazer pecado, ele tem coisa para fazer mesmo. Tem lá alguma coisa para fazer o seu serviço, alguma coisa. O que ele fez? Para pensar. Ele priorizou o trabalho dele em detrimento da obra de Deus. É ou não? É pecado isso? Talvez o serviço que ele ficou fazendo não é pecado. Mas o trocar as coisas de Deus por outras coisas é um nome só que a gente dá para isso. Idolatria. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que os cristãos estão virando idólatras. E estão idolatrando qualquer coisa, mas o fundamento da idolatria, a principal coisa que nós idolatramos hoje, nós mesmos. Na verdade, toda idolatria está baseada nisso. Toda idolatria é baseada no amor que nós temos por nós mesmos. Claro, amor excessivo, acima de Deus. Por quê? O povo de Israel. Sempre a gente vê e lê no Antigo Testamento. O povo de Israel ia lá e caía em idolatria. Estava lá adorando bezerro de ouro. Esse Deus tirou do Egito. O problema em si, irmão, não era nem o bezerro. O bezerro de ouro derrete e tal. O problema é a pessoa que quis fazer o que ela mesma queria fazer. O povo de Israel falou, não quero mais adorar Deus, quero adorar o bezerro. Ele fez a sua própria vontade. E a gente como cristão sabe que a vontade de quem tem que ser feita. A gente sabe disso. Mas fala para alguém, viu, faz isso. Eu não. Se não me der prazer, não faço nada. Se eu não for gostar, não faço. Nós devemos aprender a crucificar o nosso eu, não é isso? Então, irmãos, a vontade é dele que tem que ser feita. Estamos vivendo tempos disso, de distrações. Dá uma vontade, irmão, de ficar em casa um domingo de manhã, por exemplo. Se você ficar em casa é pecado? Não, o problema é de deixar de ouvir a palavra de Deus nesse dia. Então há muitas coisas que podem ser lícitas, como nós estávamos comentando de rede social, tem muita coisa que é lícita. É pecado você ter um celular? É pecado você ter uma rede social? Não, não é pecado, o problema é você priorizar ela. O problema é distrair-se com ela. E através da distração, você perde a salvação. Mesmo não sendo pecado, irmão. Lembra o tempo que você não quis administrar com Deus? Você vai prestar conta do tempo. Mas Senhor, eu não fiz nada de errado. Não, mas você também não fez nada de certo. Você também não fez nada. Você perdeu o seu tempo. Você perdeu, acabou. Mas Senhor, poxa, eu só fiquei no Instagram, Jesus. E aí, qual que é o problema? Irmãos. Lucas 10:40. Não vamos crucificar a coitada da Marta, não quero fazer isso. Mas vocês já sabem, né? É gostoso ensinar, falar aqui no ambiente que todo mundo é crente, né? Assim, está para ser ensinador, né? Mas se ensinar isso aqui em algumas igrejas, os irmãos saem irritados. Lucas 10:40 diz, Marta, porém, andava, na minha tradução está distraída. Distraída é o quê? Ela deixou-se apegar pelas distrações. Ela estava pecando? Fazendo algum pecado? Estava cometendo adultério? Não, ela estava trabalhando. É lícito? Claro que é. Mas por que você vai trabalhar justamente na hora que Jesus está ali? Por que tem que ser ali? Imagina, né? O diácono Paulo nos recebeu tão bem, os irmãos que nos receberam. Aí eu chego na casa dele, de repente ele me tira, dá licença que eu quero limpar. Eu falo, rapaz, por que você não limpou antes de eu chegar? Vai limpar justo agora, vai varrer meu pé. Não, tudo tem o seu tempo certo. Tem o tempo de trabalho e tem o tempo de ouvir a palavra. Nós estamos num tempo de ouvir. Depois que sair daqui, você vai trabalhar. Mas tudo tem o seu tempo certo, o tempo determinado por Deus. A Marta perdeu a noção de prioridade. Jesus está aqui, Marta. Ei, acorda, Jesus está aqui, Ele está falando. O que você está trabalhando? O que você está fazendo outras coisas? Dê prioridade ao Senhor. O problema é a falta de prioridade hoje em dia. As pessoas não estão sabendo mais priorizar a palavra, priorizar tempo com Deus de qualidade. Deu para entender, né, irmãos? Amém? E aí ela reclama ainda, né? Porque as pessoas distraídas gostam de reclamar bastante, né? Fala aí, aqueles que estão distraídos nas redes sociais, você só vê reclamação lá. Pode, se você quiser dar uma conferida, mas não fica lá não. Mas é muita reclamação. A gente falando mal de sei o que, a pessoa distraída gosta de reclamar. É aquele que justamente não vai no culto de doutrina e sai falando mal ainda, quando vai nos cultos. Em muitos serviços ela estava distraída e aproximando-se disse, Senhor,
Ei, ô Jesus, ô irmão, pensa na audácia. O senhor não importa de deixar eu servir sozinho aqui, não? Dá uma olhada no quanto de serviço que tem. Eu estou sozinho, Jesus. O senhor não liga, não? Jesus é lindo, né, irmãos? Eu amo Jesus. Jesus respondeu, Marta. Eu imagino que foi um tom de voz bem tranquilo. Marta, Marta. Ô, Marta, você está ansiosa, minha filha. Você está afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a parte boa. Ou seja, Maria soube escolher. Ela soube definir prioridades. Ela escolheu a boa parte. E eu não vou tirar isso aqui dela não, minha filha. Pode ficar tranquila que ela vai continuar ouvindo. Nesse inteirinho desse texto, a gente pode aprender uma coisa, irmãos. A gente pode fazer muita coisa para Jesus sem prestar atenção em Jesus. Você não acha que ela estava limpando as coisas? Não era para Jesus? Podia ser, né? A Bíblia não comenta disso, mas eu acredito que o serviço que ela estava fazendo era para Jesus. E nós, como obreiros da casa de Deus, muitas vezes, nós fazemos muita coisa e talvez agradamos pouco. Por quê? Porque tem momento que você precisa passar sós com Deus lá no teu quarto. E você está preocupado em tanto trabalhar, você não tem mais intimidade com Ele. E aí? Está agradando a Ele? Irmão, eu conheço gente muito ocupada e eu já fui tentado a isso. E digo que até já fiz isso. A gente está lá naquela correria e faz, vamos ensinar e vamos fazer, e faz material e faz não sei o que, faz... Poxa, Jesus está aqui e eu estou querendo fazer coisas para Ele. E Ele, na verdade, Ele está me querendo. Ô, irmão, é diferente. Quando a gente tem a intimidade com Deus para ensinar, é outra história. Eu lembro de uma pessoa que chegou até um ensinador e falou: rapaz, por que você ensina desse jeito? Porque o outro lá, ele fala de Jesus apontando. Você parece que Jesus é teu melhor amigo, sabe? Parece que você anda com Ele todo dia. Eu gosto mais de ouvir você. É assim, irmão. As pessoas precisam chegar para nós e ver que nós temos intimidade com Jesus. E intimidade, como é que faz para ter intimidade com Jesus? É pesquisando no dicionário? Vamos deixar bem claro. Antes de ministrar qualquer lição, tenha intimidade com o Pai. Tenha um tempo com Jesus, de oração, um tempo de choro, um tempo de busca. Não dá para ensinar se você nem conhece quem é Ele. Conhecer de verdade. Maria conhecia muito bem, a ponto de largar tudo, falar: Jesus para mim é muito mais importante, eu quero ouvir a palavra. A Marta falou: Jesus para mim é importante, mas tem um monte de coisa para entregar para Ele e eu não estou vencendo. É aquela pessoa muito ocupada ao extremo, a ponto de não prestar atenção que está perdendo tempo na frente de Jesus. Quantas pessoas estão fazendo a obra e perdendo tempo com Jesus? É uma reflexão, né, irmãos? Leva essa para casa que já está ótimo, né? Além de ter as distrações, além de ter o relativismo no nosso tempo, distração é dentro da igreja. Nós temos outro problema: a mornidão espiritual. Mornidão a gente vai lembrar de Apocalipse, né? Apocalipse 3, o 15 e o 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Abra lá, irmãos, abra lá, por favor. Falar de mornidão e a gente não tem coragem para ver a Bíblia também já é demais, né? Vamos lá, 3, Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. O 15 diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras que fora... Jesus quer que seja... É difícil falar, né, irmão? A igreja pentecostal falar que Jesus quer que seja frio. Pô, que isso, irmão? Está escrito, Jesus falou: tomara que seja frio ou que seja quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos contextualizar. Em volta dessa cidade de Laodiceia, tinha outras duas cidades, o irmão já deve conhecer. Tinha duas cidades. Eu não me lembro, eu sei que uma era Hierápolis, se eu não me engano a outra era Colossos, né? Eram duas cidades, os pastores podem me ajudar aí. Uma cidade a água era quente e na outra a água era fria. Na água quente, ela tinha suas propriedades medicinais. As pessoas iam lá e saravam de muitas enfermidades, porque a água era quente, E na outra a água era fria, matava a sede, saciava. As pessoas chegavam em Laodiceia, que estava no caminho, a água quente descia para outra, e quando chegava na outra estava fria. Mas no meio tinha Laodiceia, a água era morna. As pessoas iam lá tomar água da cidade, Deus me livre tomar água da cidade, um vomito, só de tomar, porque era morna. A água quente tinha a sua utilidade. As pessoas iam lá para ser curadas, para ser abençoadas, sua pele melhorava, enfim, um monte de coisa.
A água fria também, você estava com sede, você tinha utilidade. Mas e a morna, para que serve? Poxa, Deus me chamou para falar isso, né? Não dá, irmãos, para ser um inútil na casa de Deus. A gente precisa ter utilidade. A gente precisa ser útil para o Senhor. Quando ele fala que é para ser frio, não está querendo para dizer para ser um crente frio de não dar glória a Deus, que ser gelado, mas não estamos falando de crente picolé. Não é isso esse contexto, não é isso. Nós estamos falando questão de utilidade. Ou você serve para alguma coisa, ou você está no meio, em cima do muro e não serve para nada. Isso é mornidão. Nós estamos vivendo um tempo onde ninguém não posso generalizar, está cheio de gente querendo trabalhar, mas na igreja a maioria não quer mais fazer mais nada, não quer nem dar glória a Deus, pastor. A gente vai em igrejas aí que o povo nem glorifica, achando que o pregador tem que fazer pirueta, fazer uma apresentação a ponto de ele gostar, e quando ele gosta, ele dá glória a Deus. Poxa, cada um na igreja vai oferecer um culto. O seu glória independe de quem está no púlpito. O seu culto não depende de quem está lá adorando em evidência. Nós não estamos vivendo isso, irmãos? Não é quando o pregador solta uma máxima, fala uma frase pronta, que trouxe lá da internet. Ah, glória a Deus, aleluia. O que é isso? O que estamos vivendo? E quando lê João 3,16, o povo fala, é mais um texto. Nós estamos vivendo esses tempos. Olha a responsabilidade, você foi chamado para ensinar nesse tempo. Tempos em que as pessoas não mais se admiram da palavra, se admiram de frases prontas da inteligência artificial que está surgindo por aí. Nós estamos vendo esse tempo. Eu até nem tinha colocado isso, mas eu já estava no coração de falar isso. Já existem muitos, os irmãos devem até encontrar muitos pastores, muitos pregadores que pesquisam na inteligência artificial. Você deve ouvir falar, ChatGPT é um deles. Esboços sobre dom espiritual. Vai lá, irmão, traz, que alegria. Ele pega e põe no micro-ondas para a igreja, esquenta aquela mensagem, os irmãos comem comida requintada. O computador que fez. Cadê a unção? Cadê o tempo de comunhão com Deus? Cadê a revelação que vem de Deus? Olha só, então nós estamos vivendo tempo em que não só os membros, mas muitos líderes estão caminhando esse caminho de mornidão espiritual. Quando a gente fala de mornidão, eu lembro daquela ilustração que os irmãos conhecem, ela é bem famosa. Lembra daquela pessoa que estava em cima do muro? Ele olhava para um lado, o diabo estava tranquilo. Ele olhava para o outro, Jesus estava chamando. É uma fábula, né? Um conto. E Jesus chamando. E a pessoa falou, mas por que Jesus chama e o diabo não chama? Está acontecendo alguma coisa estranha? Ele chega para os inimigos lá e fala, viu, o que está acontecendo? Vocês não estão me chamando? A concorrência lá está chamando eu para eu ir. Aí ele fala, não, é porque o muro é meu. Ou seja, quem está em cima do muro já está do lado do diabo. Vou deixar isso bem claro, essa frase. Quem não sabe o que fazer, irmãos, está na casa de Deus, mas não sabe que posição tomar, já tomou uma posição. A indecisão é uma posição. Ficar em cima do muro. A mornidão que estamos vivendo é isso. Não é nem frio, não é quente, não quer fazer nada para Jesus, não quer trabalhar para o Senhor para ser útil, não quer edificar vidas, não, ele quer só aquilo que lhe agrada. Ai, né? O segundo ponto da lição fala da importância do ensino. O nosso tempo é esse, estamos vivendo esse tempo. E olha, irmãos, não é só adulto não, viu? As crianças também estão sendo incentivadas a ser desse jeito. Já crescem dessa forma. E eu nem vou entrar no sentido das escolas, como elas estão sendo doutrinadas a isso, mas estão querendo pegar já os nossos filhos e já ensinar o relativismo desde lá. Já estão querendo ensinar a homossexualidade já desde o colégio, desde a creche, nós estávamos comentando ontem. Então, desde pequeno já estão... Olha a importância que tem um professor de criança, já agora, já hoje, já nesse momento. Vamos lá, a importância do ensino. E aqui eu coloquei três ilustrações para a gente entender. O primeiro, sabe quando você está se você estiver num navio, você já deve ter visto algum filme, alguma coisa. Você está num navio, num mar bravio, uma tempestade, mas você perdeu a direção. E você quer saber para onde ir. Entre a bússola, entre as estrelas, né, o homem fez algo que direcionava, que é o farol. O farol no meio, em pontos de ilhas, de fortalezas,
farol muito alto, com uma luz que ilumina, e quem está no meio do mar olha e fala, aquele é o farol tal. Eu estou perto da praia, eu estou perto da ilha. Ele sabe onde está. Nós, ensinadores cristãos, somos como um farol no meio de um mar tempestuoso que está querendo engolir a todos. Você é um farol, irmãos, de Deus, que você tem que estar brilhando a todo momento, para que as pessoas vejam qual é o caminho certo, aonde elas estão. Vindo no caminho aqui, lá em São Paulo, num trânsito danado, irmãos, eu vi um caminhão, e vi várias vezes porque estava trânsito, né? Estava escrito assim: entender para atender. É um slogan de uma empresa. Eu falei, Jesus, não é verdade mesmo? Irmão, se você não entende qual é a sua importância, você nunca vai atender o chamado de Deus. Se você não entende qual a realidade que a gente está vivendo, você também não vai conseguir atender a forma como é para ser ensinado. E exatamente por isso nós estamos aqui hoje, para entender que o ensino na casa de Deus, ou melhor, o ensino cristão, ele é importantíssimo. Nós somos chamados a isso. Entender para atender. A gente também precisa estar atento a tudo, né, irmãos? Até uma frase escrita em algum lugar, Deus fala com a gente. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Lâmpada e luz. Os irmãos já devem ter ouvido, né? Lâmpada e luz. Farol alto, farol baixo. A lâmpada ela ilumina aqui. A luz, o farol, ilumina para o futuro, para frente. Você foi chamado para mostrar para as pessoas aonde elas estão pisando. Ó, cuidado, não pisa aqui. Ei, cuidado, não pisa ali, luz. No escuro você não enxerga nada. Entra num quarto escuro, você vai esbarrar em alguma coisa. Acende a luz ilumina, não pisa aqui. Desvia para cá, vira para cá. Esse é o nosso chamado, irmãos. Nós somos professores ou professoras para ensinar para o povo de Deus aonde não pode ser pisado, aonde tem que ser pisado, da onde a gente tem que desviar. E por mais que a gente lecione revistas, as revistas que vêm da CPAD ou que vêm de outra editora, mas a gente precisa contextualizar para o nosso povo da nossa realidade. Por exemplo, vai falar de um assunto que só existe lá em São Paulo, irmão. Traga aqui. Mas como que é em Belo Horizonte? Irmãos, cuidado com isso. Cuidado quando você passar na rua tal, ali tem um negócio assim, assim, assim. Todo professor precisa trazer para a sua realidade, para a realidade do seu povo. Nós vivemos inseridos num povo. E nós precisamos falar, ó, não pisa ali. Ei, não passa ali. Você vai cair, você vai pisar no espinho. Isso é a luz. É a lâmpada, né? E a luz é para o futuro. Enfim, vou passar para o segundo que fala de GPS. GPS, irmãos. O que é um GPS? O que é um GPS, Jefferson? Aponta o caminho. O que mais que faz o GPS, além de apontar o caminho? Os irmãos sabem? Direcionar. Como? Direcionar. Rotas alternativas. Muito bom. Mais alguma coisa o GPS faz? Mostra o radar. Oh, isso é importante, né? Mostra o radar. Tem mais, não tem? Mostra onde tem trânsito. Olha só, o GPS é aquele sistema, né, guiado por satélite, né, e até o significado em inglês quer dizer isso, tem satélite envolvido. Lá de cima, ele consegue ter contato com os aparelhos aqui embaixo. E lá de cima, claro, a gente está vendo na tela, está tudo muito fácil. Mas precisa ter uma conexão de vários satélites para conseguir fazer o cálculo entre aonde você está, para onde você vai. Nesse meio tem um percurso. E ele ainda consegue te falar o trânsito, como você disse. Ele consegue te falar quanto tempo você vai gastar daqui para chegar lá. Ele consegue direcionar. Tudo que os irmãos disseram, o GPS faz muito bem. Eu quero comparar a nossa vida com isso. Nós temos a missão de direcionar as pessoas com a visão de cima, do alto. Porque do alto a gente consegue enxergar melhor. Assim como uma visão de águia, né? A gente consegue ver lá na frente. Falar, ei, não vai por isso não, não faz isso não. Ó, se você fizer assim, você vai gastar tanto tempo, você vai se